do lado, você pega o CD, coloca no DVD, pronto, dou play e está o filme do lado. Quero assistir de novo, só dá play de novo. Quero assistir de novo, dá play de novo. Por quê? Porque a dublagem já foi feita, já foi processado. Então, só quero assistir, só dá play e assistir. Ah, quero ir para frente, quero ir para trás, quero voltar. Tá lá, ele tá pronto já para executar. Certo? E a interpretação? Bom, a interpretação é como eu falou ali na palestra. Então, chegou aqui um palestrante para falar em russo, aí ele está falando em russo aqui na frente e a gente não entende russo. O que a gente vai ter? Vai ter um intérprete que vai ouvir o que ele está falando e ao momento que ele está falando vai traduzir isso para a gente. Então, tipo, possivelmente ela não vai entender alguns termos técnicos, possivelmente ela não vai ter que pegar algumas piadas, ela vai traduzir ao pé da letra da piada, às vezes vai perder alguma palavra, porque alguma palavra regional que ela não soube dizer o que era aquilo. Tá? Então a gente vai chegar aqui e a gente vai conseguir entender o que era a palestra, vai conseguir assistir a palestra, vai conseguir processar aquela palestra numa boa. Porém, vai demorar mais tempo. Por quê? Porque depende de alguém ficar. Alguém tem que falar, ela tem que ouvir, processar e me falar traduzido. Certo? Então, acaba sendo um processo que demora mais e pode causar alguns erros. Certo? Então, dublagem, compilação, tradução de uma palestra em tempo real, interpretação. Certo? E a abordagem mista? Bom, a abordagem mista é um cenário onde eu tento não pegar o pior dos mundos. Então, por exemplo, eu tenho o pior dos mundos da compilação, que é, ele demora muito para compilar e ele fica preso na arquitetura. Qual que é a grande vantagem? Ele executa muito rápido. Na interpretação, ele está livre de arquitetura, ele está livre de arquitetura, vantagem? Ele está livre de arquitetura, tá. Ele está livre de arquitetura, mas ele demora muito para executar. Então eu quero um cara, tipo assim, e ele não demora nada para começar a processar, essa é outra vantagem. Tá? Então ele não demora nada para começar a processar, ele está livre de arquitetura, mas ele demora muito para executar. O que eu quero? Eu quero um cara que seja um meio termo. Então que ele não demore tanto para processar, mas que ele não demore tanto para executar e ainda seja livre de arquitetura. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma abordagem mista. O que é abordagem mista? Ao invés de eu compilar o meu código para gerar um código binário, eu vou processar o meu código para gerar um código intermediário. E aí, este meu código intermediário, que já sofreu algumas otimizações de um processo similar à compilação, que na verdade foi uma transcompilação, vai ser interpretado. Então eu vou pegar o meu código, vou transcompilar ele para uma linguagem intermediária, e nessa linguagem intermediária eu vou interpretar ele. Qual que é a vantagem? Por eu já ter transcompilado ele, eu já vou saber mais ou menos o que ele fez. Eu já vou saber mais ou menos o que ele vai falar, o que ele vai fazer, já vou ter algumas otimizações aí no meio. Então, esse código transcompilado vai ficar mais rápido do que a interpretação pura. E vai demorar menos para inicializar do que a compilação, porque o processo de transcompilação é menor do que o processo de compilação. E outra vantagem é ele estar livre de arquitetura. Então, ele não tem o melhor dos mundos. Ele não é tão rápido quanto o binário, ele não inicializa tão rápido quanto o interpretado, mas ele não tem o pior dos mundos. Ele não demora tanto para compilar, ele não demora tanto para executar e ainda é livre de arquitetura. Então, a abordagem mista foi feita para isso. Beleza? Dúvidas aqui, pessoal? Tá. Bom, aí tem o Incident Object, vocês não precisam saber. E aí, por fim, entra na parte de programação em C. Tá? O que é a programação em C? Bom, a programação em C a gente tem que saber os tipos de dados, o tipo de leitura, como a leitura funciona, que é o scanf, como que a impressão funciona, que é o printf, como funciona o if do else e como funciona o while e do while. Tá? Então, quais são os tipos de dados que a gente tem dentro da programação em C? A gente tem o char, o int, o float e o double. A gente também tem o boolean e o void, mas esses dois a gente não trabalha. Tá? Esses dois a gente deixa do ladinho, a gente não vai usar eles. A gente vai utilizar o char, o int, o float e o double. Qual que é o tamanho do char? Oito bits. 8 bits. Então ele tem 1 byte ou 8 bits. Então um char tem 1 byte ou 8 bits. Um int. 16 o quê? Ele tem 32 bits ou 4 bytes. Então, o int tem 4 bytes ou 32 bits, que é exatamente a mesma coisa. Que nem falar, tipo,
Ah, eu tenho 1 kg ou 1000 gramas. Então, 32 bits ou 4 bytes. Um float tem 32 bits e 4 bytes. Um double tem 64 bits ou 8 bytes. Certo? Então lembre-se disso. Um char tem 1 byte, um int tem 4 bytes, um float tem 4 bytes, um double tem 8 bytes. Um char tem 8 bits, um int tem 32 bits, um float tem 32 bits, um double tem 64 bits. Beleza? Bom, sabendo os tipos de dados, o que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer leituras e escritas com esses dados. Como que eu vou fazer a leitura? A leitura eu vou partir do scanf. Então, como que funciona? Eu vou ter scanf, abre parênteses, abre aspas duplas, e aí as máscaras que eu quero fazer a leitura. Então, por exemplo, eu quero fazer uma leitura inteira. Então, se eu quero fazer uma leitura de um valor inteiro, eu vou colocar a máscara de inteiro. Então, eu vou colocar a porcentagem D. Eu quero fazer a leitura do número float. Então, eu vou colocar uma porcentagem F. Eu quero fazer a leitura de um caractere. Eu vou colocar uma porcentagem C. Então, as máscaras estão aqui para me dizer qual vai ser o tipo de leitura que eu vou realizar. Tá? Vou colocar as máscaras que eu posso colocar separadas por espaço, separado por vírgula, separado por algum outro caractere, separado por tipo, qualquer caractere do mundo pode ser usado nesse momento de separação e tal. Só não usem ponto porque é sacanagem, só ponto. Tá? Tipo, 2 números inteiros separados por ponto, pode parecer um número float. Tá? Então, vai colocar as máscaras, aí vai fechar as aspas duplas, depois das máscaras, vai colocar uma vírgula, e aí vai colocar uma lista de variáveis na ordem das máscaras, acompanhadas do E comercial. Então, por exemplo, se for a variável XY, vai ser E comercial X, vírgula, E comercial Y. Fecha parênteses, ponto e vírgula. Tá. Sempre para fazer a leitura, antes do nome da variável, vai vir o E comercial. Então, sempre em uma leitura, as variáveis vão usar o E comercial. Beleza? Sempre. Por quê? Porque sempre. Porque o E comercial está dizendo, é para você colocar o que você está lendo dentro dessa variável. Então, para isso que serve o E comercial. Porque ele está dizendo, ó, é para salvar lá dentro dessa minha variável. Tá? Beleza a leitura? Beleza. Escrita. O que a gente tem sobre escrita? Bom, escrita a gente tem uma sintaxe parecida. Então é o printf, abre parênteses, abre aspas duplas. O texto que eu quero digitar pode ser texto mesmo, ou tipo assim, digite um número, é um texto. Tá? Vou colocar o texto. Se eu quiser colocar algum número inteiro, algum número float, algum número, alguma das minhas variáveis lá no meio, o que eu vou fazer? Eu vou colocar as máscaras, que são exatamente as mesmas máscaras, porcentagem D, porcentagem F, porcentagem LF, porcentagem C. Tá? Posso colocar alguns complementos para me ajudar a deixar o texto mais bonito, sejam eles barra N ou barra T, sendo que barra N vai pular linha, barra T vai dar uma tabulação. Certo? Vou fechar as aspas duplas, vírgula, e vou colocar as variáveis na ordem das máscaras, sem o E comercial, então somente as variáveis. Então, x, vírgula, y. Tá? Depois de colocar as minhas variáveis, vou fechar o parênteses e vou colocar ponto e vírgula. Se colocar o E comercial, vai imprimir uma coisa muito estranha. Vai imprimir um endereço, na verdade. Uma coisa bem estranha. Parece um número meio gigante, geralmente negativo, que não tem nada a ver com nada. Não vai dizer absolutamente nada sobre a variável. Então não pode colocar o comercial por isso. Tá. Tá. Aqui esses complementos barra N e barra T é simplesmente para deixar o texto mais bonito. Não é uma obrigação, é simplesmente para deixar mais bonito. Beleza? Bom, depois a gente tem o if else, então a gente tem a condicional if, que pode ser if, abre parênteses, a condição a ser verificada, por exemplo, A menor que B, fecha parênteses, abre chaves, que seria o nosso faça, então o faça, ou se é uma coisa, então. Esse então vai ser traduzido como abre chaves. Abre chaves. E aí vai ter o fim C no final, é o meu fecha chaves. Tá? Mesma coisa aqui, ó. If, abre parênteses, a condição, fecha parênteses, abre chaves, o código, fecha chaves. Else, sem nenhuma condição a ser verificada, porque o else é somente o senão. Então ele é tudo que não entrou no if vai entrar no else. Abre chaves e fecha chaves. Tá? Abre chaves, um trecho de código, fecha chaves. Esse trecho de código pode ter outro if e outro else, pode ter um while, pode ter um do while, pode ter qualquer
coisa dentro desse trecho de código. Mas é um trecho de código que inicia numa chave e fecha noutra chave. Tá? E por fim, o while e o do while. O que a gente tem do while e do while? A gente tem que o while ele é while, abre parênteses, uma condição a ser verificada, fecha parênteses. Abre chaves, que seria enquanto, abre parênteses, uma condição for verdadeira, fecha parênteses, então, esse então é essa abre chaves. Aí o código e o fim while é o fecha chaves. Tá? E da mesma forma, se eu tiver o faça, eu tenho faça, abre chaves, o trecho de código, fecha chaves enquanto uma condição for verdadeira. Então aqui vira do, abre chaves, o código, fecha chaves, while, abre parênteses, condição, fecha parênteses, ponto vírgula. Tá? E essas vão ser as traduções dos comandos que a gente tinha. O for e o operador de incremento a gente vai ver na posteridade. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos pegar aquele nosso pseudocódigo lá do início e vamos traduzir ele para a programação. Cadê o pseudocódigo? Então, ó, vamos converter esse pseudocódigo para um algoritmo a ser executado pelo computador, ou seja, para um código programado. Tá? Eu vou apagar aqui o teste de mesa porque vai faltar espaço. Beleza? Eu acho que é mais importante colocar as três formas do que colocar as três. Você vai tirar foto do teste de mesa? Alguém já tirou foto do teste de mesa? Está mandando um para vocês? Mandou? Nenhuma? Alguém quer tirar? Tira aí. Garanto. Bata a foto, ele manda no grupo e depois a gente continua. Saiu? Beleza, eu vou apagar. Então, novamente aqui a gente vai fazer uma outra tradução. Então, a gente já tem aqui o pseudocódigo, a gente vai traduzir agora ele para linguagem de programação, certo? Então, olhando para o pseudocódigo, olhando para o fluxograma, a gente vai converter ele em código. Então, vamos lá. Então, a gente tem o início. O que é o nosso início? O int main void. Tá? Então, iniciamos nosso código. Bom, iniciamos nosso código, o que a gente tem depois? A gente tem as variáveis. A gente tem variáveis de dois tipos. Então, a gente tem variáveis que podem ser números inteiros, que é o S, C, o I e o A. E a gente tem uma variável que tem que ser um número quebrado. Por quê? Porque ele tem uma divisão que aceita uma média. Então, ele é float. Então, eu vou criar os dois tipos de variável. Então, vamos lá. Eu vou ter o meu int do S, C, I, A. Ponto e vírgula. Aí eu tenho o meu float, que é o meu MD, ponto e vírgula. Aí eu tenho que o S começa valendo zero, então S igual a zero, ponto e vírgula. C igual a zero, ponto e vírgula. I igual a zero, ponto e vírgula. Aí eu tenho um while, que é o enquanto, então enquanto while. Enquanto quem? Enquanto o i for menor ou igual a 10, o que eu vou fazer? Vou abrir uma chaves e agora eu vou começar o meu trecho. O que o meu trecho vai fazer? Ele vai fazer um printf dizendo digite o número. Então, printf, abre parênteses, abre aspas duplas, digite o número. Fecha aspas duplas, fecha parênteses, ponto e vírgula. Tá. Aí depois eu vou ler o meu número. Então, scanf, abre parênteses, abre aspas duplas. O que eu vou ler? Eu vou ler o valor inteiro A. Então eu vou colocar a máscara de inteiro. Então, porcentagem P. Mais alguma coisa você liga? Não. Fecha parênteses, fecha aspas duplas, vírgula, E comercial e a variável A. Fecha parênteses, ponto e vírgula. Bom, li o valor A. E agora? Agora eu vou fazer uma verificação se o A é maior ou igual a zero. Então, if A maior ou
lápis chaves. Se o A for maior ou igual a zero, o que ele vai fazer? Ele vai fazer S igual a S mais A, ponto e vírgula, C igual a C mais 1, ponto e vírgula. Professor, no começo colocou que o I é igual a zero, mas o I é igual a 1. Ah, é igual a 1. Igual. Igual. Então, C igual a C mais 1. Mais alguma coisa dentro desse if? Não. Então, fecha chaves. Fecha chaves. Mais alguma coisa dentro desse while? Sim, o quê? I igual a I mais 1. Então, I igual I mais 1. Ponto e vírgula. Mais alguma coisa dentro? Não. Fecha chaves. Fechei as minhas chaves. Então, terminei o meu while. O que eu vou fazer agora? Terminei o while, então isso aqui ficou falso. Ele não é menor ou igual a 10. Então ele vai fazer? Calcular a média. Certo? Então, MD igual S sobre C, ponto e vírgula. Depois, ele vai imprimir falando, a média é e o valor é MD. Então, printf. Abre parênteses, abre aspas duplas, a média é, e aí vai ter um valor ponto flutuante, vai ter um float, então porcentagem F, certo? Aí aqui eu vou colocar só um barra N para ficar bonitinho ali, fechar aspas duplas, vírgula. Tem o porcentagem F, então tem uma variável a ser preenchida, que é a variável MD. Coloquei a variável MD, fecho parênteses, ponto e vírgula. O que mais? Falso. Por exemplo, se A for menor que 0. Não entra, porque tipo, ele vai pular esse bloco. Então ele, tipo, se isso daqui for verdade, ele executa isso aqui, se não, ele já pula ele para baixo. O que ficou faltando aqui? Fechar a chave. Faltou fechar a chave do meu início. Então faltou colocar tipo, no fim, que é a chave que abriu aqui em cima. E aqui está a conversão agora para programação. Tá? Se eu pegar este código aqui e colocar para o computador, vai funcionar. Beleza? Beleza. E aqui, então, o que vai ser os problemas na prova? Então, os problemas na prova podem ser alguma coisa desse gênero. Pode ser eu dar o pseudocódigo e ter que fazer o teste de mesa. Eu posso dar o pseudocódigo e pedir o fluxograma e a programação referente a ele. Eu posso dar o enunciado e pedir a planificação, o pseudocódigo, o fluxograma, o teste de mesa e a programação em C. Tá? Como também pode ser questões teóricas, pode ser questão tipo assim, defina o que são variáveis. Qual é a diferença do int para o float? O que é uma instrução de entrada? Tá? Pode ser uma questão teórica desse gênero também. Tá? Não escapam de questões teóricas. Lembrando que a prova é totalmente dissertativa, então a prova é totalmente descrita. Beleza? Obviamente, como a gente não vai utilizar o computador na prova, esqueci um ponto e vírgula, vai descontar nota? Não. Tá? Não vou ser tão sacana assim. Então, tipo, vocês vão ter o computador, vocês não vão saber se o código está funcionando ou não no final das contas. O seu jeito de saber é montar fazer o teste de mesa. Passou no teste de mesa, converte para os outros dois.
Tá? Então a dica é, escolhe um dos três para começar, programação, fluxograma ou pseudocódigo, escolhe um dos três, constrói sua solução nesse código, faz o teste de mesa. O teste de mesa funcionou, converte para os outros dois. Você não precisa pensar de novo na solução. Você já tem a solução pronta, você só converte. Beleza? Tranquilinhos? Converter, tipo, a gente fez aqui, ó. Olhar para ele, linha a linha e convertendo para outra implementação. Então, por exemplo, esses três códigos aqui, cada um é o mesmo código convertido para três linguagens diferentes. Convertido de pseudocódigo, fluxograma e programação em C. Então eu tenho as três representações desse mesmo código. Depende do que o enunciado mandar, mas geralmente as três. Tá. Por exemplo, então, enunciar uma questão normal numa prova. Vai vir um enunciado que nem o da Coca-Cola, que nem o das bebidas lá, leia 2 valores de bebidas, 2 preços e defina qual é a bebida que deve ser comprada. Tá? É um enunciado tipo aquilo ou tipo qualquer um desses exercícios que vocês fizeram aqui nos 28. Tá? O que vai ter? Você vai ter que fazer, eu vou pedir, explique qual é o problema central, planifique o problema, construa uma solução em ou pseudocódigo, ou fluxograma, ou programação em C, faça o teste de mesa e depois converta para os outros dois. Tá? Quanto que vale uma questão dessa? Por exemplo, uma questão dessa vale tipo uns 5 pontos. Tá? Então, tipo, metade da prova vale isso daí. Como que vai ser avaliado? Cada parte vale um ponto. Então, entendeu a ideia e planificou, um ponto. Escreveu o pseudocódigo de forma correta, um ponto. Fez o teste de mesa, um ponto. Converteu para fluxograma, um ponto. Converteu para programação C, outro ponto. Beleza? Então, vão ser vários pontos assim. Beleza? Na prova vai ficar listado, por exemplo. Qual é? Por exemplo? Sim. Não, qual é a vai ser não vai estar sinalizado. Não, preciso lembrar deles. Por quê? Vamos lá. Aí vem a segunda parte, pessoal. Aqui, ó. Esse é importantezinho, que é uma pergunta importante. Preciso lembrar de todos esses comandos aqui, preciso se lembrar de todos os símbolos, lembrar de todas as minúcias, de onde vai ponto e vírgula, qual que é a sintaxe, quais são as máscaras, todas essas coisas? Não. Por quê? Cada um de vocês pode trazer uma folha de A4, escrita à mão, frente e verso. Então, com o que você quiser. Tá? É literalmente tipo uma cola permitida. Beleza? Então, cada um pode trazer uma folha de papel A4, escrita à mão, com o que você quiser. Não vale ser xerox, não vale ser impresso, não vale ser mais de uma folha. Tá? É uma folha, podendo ser frente e verso, o que couber nessa folha. Tá? Não pode ser tipo uma folha com post-it escolado, não pode ser uma folha tipo que abre e vira uma cartolina, não. É uma folha frente e verso. Trouxe 3 folhas frente e verso, vai escolher uma, vai ficar com uma na prova, as outras 2 vão ser recolhidas. Beleza? O que vocês quiserem, pode colocar nessa folha. Quer colocar tipo, esses 3 códigos na folha e para ter uma noção de lembrar como é que é os comandos, pode colocar. Quero colocar outro código na prova, posso colocar. Posso colocar o que significa cada um dos símbolos, posso colocar. Posso colocar qual é a sintaxe do print, qual é a sintaxe do scan, quais são as máscaras, o que são os complementos, como que é o while, como que é o do while, como que é o for. Posso fazer tudo isso. Tá? A folha de vocês podem colocar o que vocês quiserem nela. Beleza? Dúvidas para a prova? Beleza? Dica sempre muito importante. Ó, vocês têm aquele monte de exercício, tá? Cadê aquele monte de exercício? Você tem esse aqui, ó, essa lista aqui, ó, exercícios obrigatórios, tá? Esses exercícios aqui, recomendo fortemente que vocês façam todos, tá? O único que não dá para vocês fazerem na programação, por enquanto, é esse aqui, o 12. Tá? O 12, por enquanto, deixa quieto, não façam o 12. Tá? Depois, pode fazer, tipo, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28. Tá? Pode fazer todos eles, não tem problema. Inclusive esse aqui, ó. Faça um programa para verificar se o número é primo. Caso ele seja primo, imprimir é primo. Caso contrário, peça para o usuário outro número. Tá. Então isso daqui é, por exemplo, um programa de prova. Beleza? Então, garanto para vocês que os exercícios da prova prático, ou que vocês tiverem que construir mais, ou que vocês mais tiverem que construir, vão estar baseados nesses 28 exercícios. Tá. Então, com certeza, alguma parte da solução está no meio desses 28 exercícios. Beleza? A ideia é façam eles. Se
tiverem dúvidas, perguntem, não tem problema. Inclusive, se vocês chegarem com dúvidas antes da prova, ó, professor, eu quero fazer o exercício 13, não entendi como é que faz o exercício 26, não tem problema. Vamos sentar e vamos fazer o exercício 26. Eles vão sentar, vão mostrar todo mundo, se todo mundo concordar, a gente vai fazer o exercício 26. Terminou as dúvidas, a gente inicializa a prova. E aí a prova, a ideia é que ela tenha 2 horas e meia até 3 horas. Então, tipo, tem um tempinho aí para tirar dúvidas aí no início, mas ela vai durar no máximo umas 3 horas. Então, se precisar também ficar mais, não tem problema. Tipo assim, a aula teoricamente termina às 9h50. Precisei dar uma extensão de tempo, a gente ficou até às 10h15. Não tem problema ficar até 10h15. Tá. Num dia assim, não tem problema. Dúvidas, questões, perguntas, pedidos, socorros? Por enquanto não? Beleza? Bom, a gente ainda tem não sei quanto tempo de aula. Ainda a gente tem 40 minutos de aula. Então, a revisão termina aqui. Se vocês quiserem continuar fazendo os exercícios, treinando, tirando dúvidas ou qualquer coisa do gênero, estou aqui para ajudar vocês. Se não, até semana que vem. Beleza? Aqui na segunda, terça e sexta. Sexta-feira, descarregou quer ser eu, cabeção. Como tem, você sabe que mas você vai mandar para mim. Você vai embora agora? Você vai ir? Você já viu um mano que vai dar um pouco? Ele dá um pouco de suministrador aqui. Eu vou te mostrar esse vídeo. Para somente esse link, vai pro ar. Na hora que ele dá um pouco, tá, aí eu tirei a foto. Tirou? Mas eu não vou ver. Eu coloquei na bolsa dele, sabe? Aí, ó, agora vem pra trás. É mó safado, né? Eu vou. Eu tenho que fazer uma pressão. Mas você achou como como vai ter questões que você resolva o problema baixo, aí o enunciado. Então, propõe uma solução do problema baixo. Outros problemas, aí vai recuperar todas as questões aqui. Mas ele tem as suas possibilidades. Porque aquele lá estava no paro. Exatamente. Hoje eu fui no correio, porque lá na hora a gente mostra as coisas. Então ninguém mandou. Só eu. Aqui ó, a gente tem esse paro. Vou ler, obrigada, Tchau. Aniversário é outubro. Bastante tempo, Gabriel. Assim, aqui na prova do programa, a gente converte em 3 blocos. Quase perdeu. Mas o aniversário é em julho, isso aí dá o quê? O aniversário é em julho, isso aí dá o quê? O meu é dia 13 de julho, dia do voto. Só na frase, entende? Vocês teriam que entender isso aqui. Mas eu não vou colocar assim, não, para e joga o voto. Eu vou colocar isso só, I igual a 1. Enquanto o I for menor que 10, enquanto o I for das 10, I igual a I mais 1. Mas principalmente as coisas, vai ter no caso desse,
sempre somam mais um. Isso. Mas eu vou colocar um Que igual soma mais 1, mais 3. mais 5, por exemplo. Posso. Ah tá, aí vai ser igual esse aqui. Tipo, nós colocamos um tem valor fixo, no caso é o fixo, e o resto é valor imaginário. Tem que lá 10, 50, 99. Qualquer valor que você quiser. Então, por exemplo, você está ali mudando, é o valor da sua cabeça. Você pode colocar o valor que você quiser. Aqui no teste de mesa, cada um vai conseguir. Então esses manos me criaram muito, ia fazer o carro, mano, falando que é esse aqui. Não, é tipo, qualquer valor que você leitura é tipo assim, li o valor. Que valor? Ah, Olha agora. essa coisa de dados e jogos. É esse papel. Tem isso. Já jogou, Gabriel? Você faz um campinho, você desenha um carinha de lado e um carinha do lado. Seria aquele. Enquanto A for maior que B, faça isso. Ou então, faça isso enquanto for menor. Então, eu vou verificar e vai ensinar aqui, por exemplo, o while. A maior que Primeira zero. funcionária, ela ainda vive. Certo? E o outro é o do. Eu pensava que ela já era Então, eu acho que é while A maior que zero. Certo? E o outro você ficaria num fluxo, num fluxograma. Então, teria alguma coisa assim. Ele está vindo, aí ele está fazendo uma verificação. O professor Se sim. bem, falou finalmente, se o A formar que zero, se ele for verdade, vamos colocar aqui. Você consegue estudar para fazer isso, né? Ele vai voltar para a verificação. Mas só vai sair isso daqui se ele for falso. Nesse daqui, eu tenho o mesmo nomezinho, tá? Exatamente o mesmo nomezinho. Aqui eu tenho que ele está vindo, está executando a minha nuvenzinha, e depois de executar a minha nuvenzinha, ele está verificando se o A é maior ou igual a zero. Se isso daqui for verdade, ele volta e executa de novo. Caso seja falso, ele finaliza, sai. Não, os dois são loopings, só que qual é a diferença? Esse aqui primeiro eu estou verificando antes de executar. E esse aqui eu estou primeiro executando antes de verificar. Ah, que é a mesma coisa, só muda a ordem. Só muda a ordem. Mas é exatamente a mesma coisa. Não, eles têm propósitos diferentes. Então, por exemplo, vamos lá, deixa eu fazer aqui. Vamos fazer aqui no computador, que isso aqui é legal de fazer no computador. Se quiserem olhar